Abençoados com toda sorte de bênção. Estamos aí de volta com mais um estudo. Esse estudo foi um irmão que me pediu para... Irmão André, me esclarece um pouco sobre esse assunto. Então, o tema é a marca da besta e o número do seu nome. Está lá em Apocalipse 13, 17, 18. Hoje nós vamos desvendar um pouco esse mistério aí. E Apocalipse 13, 17, 18 diz para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem estivesse a marca da besta, e o nome da besta ou o número do seu nome. E o nome da besta ou o número do seu nome. Preste atenção. Então essa besta aqui, ela tem um nome. Mas nesse nome também teria um número. Entendeu? Guarde isso aí. Essa passagem aqui é onde o sistema religioso associa, né, essa besta, ou algumas traduções bíblicas que fala besta fera, associa a homens, né, da nossa atualidade aí, como eu botei aí na capa do vídeo aí, né? Aí tá Elon Musk, aí tá o presidente lá da França lá, né? Presidente Macron, aí tá o Papa, né? Manuel Macron e o Papa. Então as pessoas dizem aí pela internet que esses homens aí têm o indício de ser, né, o anticristo, de ser a besta do Apocalipse que virá e vai fazer acontecer. Porém, o sistema religioso confunde essas coisas, porque o anticristo da Bíblia, né, não tem nada a ver com a besta do Apocalipse. Eles misturam as coisas. O anticristo da Bíblia fala lá de Tito, né, que invadiria lá o templo de Jerusalém, sentaria no trono de Deus, ia se fazer de Deus, né? Que a gente já lemos essa história, já aprendemos que aquilo já aconteceu, não vai acontecer, e que se referia a Tito, filho do imperador Vespasiano. A maior prova disso, que já aconteceu, é porque vai lá em Israel hoje, vê se tem templo lá. Não tem templo, porque já aconteceu, né, essa destruição. A besta do Apocalipse está se referindo a outra pessoa, imperador também, que Tito na época era príncipe, mas depois se tornou imperador. A besta do Apocalipse também está se referindo a imperadores romanos. Mas, né, os pastores, né, aí do sistema religioso, eles vêm e ensinam, né, que será uma criatura que virá personificado no homem e que vai aí conquistar o nosso mundo aí, e vai aí perseguir os cristãos, vai fazer acordos e vai se, né, trazer tempos de paz, né? E na verdade não será tempo de paz, será uma enganação. Essa historinha toda que conto por aí, tirada desses mesmos livros, né? Sem texto, sem contexto, sem uma reflexão apurada da palavra. Eu vi um pastor dizer que Jesus disse que o anticristo já está no mundo. Sim, Jesus disse, sim. Ele disse, lá do tempo dele, na época dele, disse, né, que o anticristo já está no mundo. Ele diz aqui em João 4:3, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, entendeu? Mas aqui, Jesus não está aqui se referindo a um anticristo, um homem personificado do mal, um homem personificado de uma besta, fera, algumas traduções bíblicas, né, que virá, né,
o espírito de Satanás, tal, aquela coisa toda que eles leem aí, e vai conquistar o mundo. Não, Jesus está falando aqui, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Espírito no sentido de sentimento. Espírito no sentido não do espírito que somos nós, nosso eu verdadeiro espírito, mas esse espírito aqui se refere a uma ideia. Toda pessoa que vier com uma ideia, toda pessoa que vier com um conhecimento, né, contra o Messias que foi que Deus mandou para os judeus, né? Até hoje mesmo, todos aqueles que não acreditam em Jesus, todos aqueles que dizem que a Bíblia é uma farsa, que Jesus foi a criação de Roma, né? Que vocês cristãos são tudo panaca, porque fica aí falando de um homem que nunca existiu. Isso é o anticristo, amados. Isso é o anticristo. A história, a arqueologia já mostraram que isso é tudo real. Mas vocês insistem, não existe, não acredito, criação de Roma, essa bobageira. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, que não confessa Jesus, que não confessa que Jesus procedeu de Deus, que não acredita que Jesus era um homem que veio de Deus. Esse é o espírito do anticristo. É aquela fé anticrística. Entendeu? Aqueles que são anticristo, ante as coisas que Cristo relata na Bíblia. Está dando para vocês compreender? Esse é o espírito do anticristo, a qual vocês ouviram que está no mundo. Naquela época existiam muitos anticristos, né? Os imperadores romanos, os sacerdotes lá, Caifás, né? Que eram todas aquelas pessoas que eram contra ele, que faziam de tudo para persegui-lo, era anticristo, que já estava no mundo. E agora já está no mundo, que ele fala. E hoje também está. Hoje também temos muitos aí, perseguidores, né? Que são anticristo. Amém? Mas a Bíblia diz que não tinha só um anticristo. A Bíblia diz que tinha muitos anticristos. Se os evangélicos têm medo de um anticristo, imagina eles aprendendo agora aqui, através do irmão André, que a Bíblia diz que existem muitos anticristos. João 2, 18 a 29. Eu não vou ler tudo, eu vou ler só o 18. E está escrito aí, leiam vocês em casa aí. Está escrito, filhinhos, esta é uma última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Porque isso sabemos que é a última hora. Ele sabia que era a última hora. Última hora não é o fim do mundo, como pregam. Última hora daqueles acontecimentos daquela época. Última hora em que, né, o anticristo aqui, falando de Tito, o filho do imperador Vespasiano, viria para invadir Jerusalém. Muitos anticristos estavam surgindo naquele momento, porque os imperadores mandaram pessoas disfarçadas, né, de cristão para poder capturar os cristãos. Então falava, Jesus está ali, Jesus já apareceu, Jesus já veio, ele está ali, está acolá. E o próprio Jesus diz na sua palavra, não creia nisso. Não deixe que vos engane. Muitos falsos profetas virão, dizendo que eu estou aqui ou acolá. Ele alertou sobre isso tudo. A Bíblia é clara, abençoados. A Bíblia é clara. Né? E eles têm medo. Né? Os evangélicos têm medo dessas palavras porque não sabem, né, interpretar essas palavras de uma forma clara. Eles falam tanto de, né, hermenêutica, mas não sabem nem o que é hermenêutica.
Hermenêutica é a interpretação da palavra correta. Quando a gente estudava, as professoras davam mandava a gente ler uma leitura e depois mandava a gente interpretar aquela leitura. Isso se aprendia na escola. A mesma coisa, você tem que ler a Bíblia e saber interpretar o que está querendo dizer aqui. Eu não posso já usar achismo da minha pessoa e dizer, está falando assim de uma besta fera que virá aí e vai fazer acontecer. Abençoados, vamos aqui desmistificar essa história mal interpretada pelos evangélicos, pelos pastores evangélicos. Vamos ver realmente a quem se trata essa criatura demoníaca, né, que os evangélicos nomeiam, estão nomeando aí, né, o Elon Musk, um empresário rico, Elon Musk, o Emmanuel Macron, presidente lá da França, o Papa e muitos outros que eles colocam aí, que é o anticristo aí, e não chegam a conclusão nenhuma. Vamos ver aqui, vamos desvendar, vamos ver o que João está querendo dizer aqui, a quem João está querendo se referir aqui. Então vamos lá. Apocalipse 13, 17, 18 está escrito para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que quem estivesse a marca da besta. E eles falam, é um chip que vai ser implantado na testa, vai ser implantado na palma da mão, e aquela história toda, que a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não fala sobre chip, entendeu? Para quem não pudesse comprar nem vender. Todos os imperadores tinham moedas com suas faces, né, nas moedas, né? Eles faziam moeda e tinha suas faces na moeda, né? Vou colocar o desenho de uma moeda aí. E nessas moedas, só poderiam obter esta moeda quem adorasse o imperador. Quem adorasse o imperador. Quem se vendesse ao imperador. Como os cristãos não faziam isso de adorar homens, porque adorado era só o Cristo, né? Esse imperador se fazia, vários outros imperadores se faziam de deuses na terra, e as pessoas tinham que adorar ele como Deus na terra, e os cristãos não faziam isso. Os cristãos não adoravam homens como deuses, entendeu? Então os cristãos não iam ter, né, esta moeda. Não ia ter essa moeda. Essa moeda de troca não ia ter. Porque ele não ia se vender ao imperador, né? Eu estou reduzindo a história, porque essa história é muito grande. Essa história não cabe só em um vídeo só. Eu estou reduzindo essa história, para vocês verem que essa marca aqui é uma moeda que os imperadores tinham. Quem não tivesse essa moeda não podia comprar nem vender. Você compra e vende com o quê? Com dinheiro, com moeda. Está entendendo? Então, os cristãos não iam se render ao imperador. O imperador está falando de Deus. Eu sou Deus na terra e tem que me adorar. O povo era obrigado a adorar. Mas os cristãos não adoravam homem. Adorava Deus, adorava o Messias. Mas homem não. Os cristãos nunca fizeram isso. Né? Quem não pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, né? A marca da besta, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca é o nome da besta e o número do seu nome. Porque na moeda vinha a cara dele, vinha o nome dele. Amém? E quando o João usou número do seu nome, os judeus, eles tinham mania de
fazer coisas que usar, né, uma coisa chamada gematria para falar coisas para que os romanos não entendessem. Por que João estava preso em Patmos? Por confessar Jesus, ensinar Jesus. Então prenderam ele, para ele não disseminasse Jesus pela terra. Então ele tinha que usar palavras disfarçadas, muitas vezes parábolas, figuras de linguagem, e a gematria que foi usada por nome desse imperador, Caesar Nero. Foi usado uma coisa chamada gematria, que era já usado por os judeus cabalistas. E a gematria, como funciona? Ela pega as letras do nome de uma pessoa, transforma aquela letra em número. Então, o número do nome de Caesar Nero dá o número 666. Né? Então, falando aqui, né? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem estivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome, a marca. Só quem tivesse a moeda que tinha o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? E a gematria, ou seja, quando se transformava o nome Nero Caesar significa César. Quando você pegava o nome Nero César e fazia a gematria, ou seja, transformava a letra do nome em número, dava 666. Então João usava o 666. Aí os judeus que estavam ao redor dele, que entendia isso, já entendia que João estava falando a respeito do imperador César Nero. Então no 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de diabo, é número de Satanás, é número de demônios. Não, é número de homem. É número de homem. Seu número é 666. Então a gematria pegava, né, todo o alfabeto hebraico e somava. Aí a gente tem o alfabeto hebraico, vou botar na tela aí, e está escrito assim, Aleph, que pertence ao alfabeto hebraico, Aleph, nomeado como 1, Bet como 2, Gimel como 3, Dalet como 4, Rei como 5, Vav 6, e assim em seguida, assim em diante. André é o meu nome. O A é 1, é a primeira letra, 1. E vai numerando o nome. E depois você faz a soma desses números e vai dar o número exato. Do César dava 666. Então ele está falando, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Algumas tradições bíblicas falam que é número de um homem, né? Seu nome é 666, Caesar Nero. Então aqui está falando de Caesar Nero. O famoso número da besta do Apocalipse, 666, né? Está falando de um homem abençoado, de um imperador abençoado, que perseguia cristãos abençoados. O imperador Caesar Nero. As letras do nome dele dá 100, 60, 200, 50, 200, 6, mais 50. Somado dá 666. E lembrando que o hebraico é lido, né, de trás para frente. Né, de trás para frente. Da direita para a esquerda. Então você vai conseguir entender essa gematria e saber somar. Quem tem entendimento, some. O número da besta é 666. O número de um homem. Por que João usou esse método de fazer, né, essa gematria do nome de César?
porque ele estava preso justamente por isso. Ele estava preso para não falar sobre Cristo, não falar sobre o Evangelho, não alertar as pessoas às coisas que viriam. João foi o último dos apóstolos. Foi o último dos apóstolos. Entendeu? E ele estava preso para isso. Todos eles foram perseguidos. João foi o último que foi morto, foi preso, ele morreu com doenças naturais. Foi o único que não foi assassinado. Mas ele ficou preso um bom tempo. Mas dentro da prisão tinha outros judeus também. E ele falava ali dentro da prisão. A gente vê isso tudo no livro de Apocalipse aí. Então, para que os romanos, os soldados, não entendessem que ele estava pregando o evangelho, falando sobre Cristo, e assim claramente, para que eles não entendessem, ele usava figura de linguagem. Muitas vezes a gente vê Apocalipse totalmente feito com figura de linguagem, parábolas e, no caso de Nero, a gematria, e tem outras gematrias também na Bíblia, não só o caso de Nero. E daqui por diante, todos os imperadores passaram a ser 666. Todos os imperadores que perseguiam eles, os cristãos passavam a ser a besta, a 666. Amém? Eusébio de Cesareia, um escritor, Eusébio de Cesareia, escreveu no século IV, né? Depois da era de Cristo, ele escreveu afirmando que Paulo foi decapitado durante o reinado do imperador César Nero. Aí. Ele perseguia todos os cristãos. Paulo foi decapitado durante, não posso falar claramente no YouTube, mas você sabe o que é decapitado, né? Durante o imperador, durante o período ali que reinava Nero. Diz que Paulo foi preso em 64, quando Roma foi devastada por um incêndio, e foi decapitado em 68, sendo culpado de ser um dos mandantes de incendiar Roma. E como a história nos diz, a gente sabemos que a história conta que quem botou fogo em Roma foi a mando do próprio Nero, para culpar os cristãos, para ele ter argumento de perseguir os cristãos e matar os cristãos, porque não queria adorá-lo como Deus. Amém? Outra história conta que Pedro foi para Antioquia, onde permaneceu 7 anos na direção da igreja, e de lá foi preso e enviado para Roma. Pedro nunca foi para Roma por sua vontade própria. O único momento que ele foi para Roma, né, porque a Igreja Católica fala que Pedro foi para Roma e Pedro foi bispo de Roma, por isso hoje ele é o São Pedro da Igreja Católica. Mentira. Mentira. A única vez que Pedro foi para Roma foi que ele foi levado como prisioneiro para Roma. Foi levado como prisioneiro para Roma, onde permaneceu lá até a morte de 68. Pedro foi crucificado em Roma e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como o seu mestre, como Yahshua, como Jesus. Né? Amém, abençoados? O número 66 se refere a um homem, a um imperador. Não é um ser, né, mitológico que os evangelhos criam, que virá e dominará o mundo e fará acordos e vai trazer paz, um período de paz, né? Toda essa historinha contada pelos evangélicos é mentira, é farsa, falácia religiosa. A Bíblia aqui está se tratando de um homem, um imperador romano, que na época deles era Nero, Caesar Nero.
Um abençoado falou, não, mas na época de João era Domiciano. Amado, João foi o último dos apóstolos. Ele pegou todos esses períodos de tempo. Ele pegou todos os períodos de tempo. Então ele passou por vários imperadores. O primeiro lá foi... ele passou por vários imperadores, eu não lembro o nome do primeiro. Mas desde a época de Jesus, era um outro imperador. Passou pelo Vespasiano, passou por Nero, e passou por Domiciano. João foi o último a morrer. Entre todos eles, morreu, se eu não me engano, no ano 100, com 98 anos. Né? É isso aí, amados. Está respondido aí, abençoado que me pediu. Não deixe que vos engane. Vamos falar igual Yahshua Jesus diz na palavra. Não deixe que vos engane. Apocalipse está falando, a besta do Apocalipse aqui está falando de um homem, o imperador César Nero. Amém? Espero que vocês tenham entendido aí. Espero que você, abençoado, que me pediu aí essa explicação, tenha entendido. E vamos a cada dia, vamos crescendo mais no entendimento da palavra, da verdade, da graça de Deus. Amém? Agradeço a todos vocês. Se você está me vendo aí pela primeira vez, se inscreva aí, abençoado. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, dê seus likes, amém? Traga mais pessoas para se inscrever, traga mais pessoas para conhecer o nosso canal, né? Traga mais pessoas para conhecer aqui o irmão André Palhares. E peço também de coração que visite o canal aí do meu irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual, canal Democracia Espiritual. Visite aí o meu irmão Carlos Antônio Gomes. Se inscreva aí no canal dele, Democracia Espiritual. Não esqueça. Dê seus likes, compartilhe os vídeos dele também. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Até o próximo entendimento aí. Graça e paz.